Bom, pessoal, continuando aqui, né, os nossos estudos sobre o estado limite de serviço, vamos ver agora nesse vídeo aula, estado limite de serviço, onde a gente vai verificar a deformação excessiva. Então, além dos dimensionamentos das estruturas, né, onde a gente verifica a capacidade resistente dos materiais, nós temos que verificar essas condições de serviço, e essa daqui de deformação excessiva é primordial para o bom funcionamento da estrutura, né? Isso aqui, como se a gente imaginar uma viga biapoiada, né, um exemplo clássico, com carregamento uniformemente distribuído, ela vai acabar se deformando com essa configuração aqui, ok? Esse aqui que vai ser a nossa flecha, né? A deformação do eixo horizontal antes deformado até na posição final deformado, certo? Essa aqui que é a nossa flecha, ok? Então essa flecha aqui que precisa ser verificada e limitada para evitar diversos problemas, né? A norma NBR 6118, na tabela a de 2014, na tabela 13.3, ela define alguns efeitos que precisam ser verificados, né? Então nós temos o efeito sensorial, que é aquele que a gente percebe, a gente vê, a gente sente, né? Tem um efeito específico, e também temos aqui os efeitos em elementos não estruturais. E também temos elementos estruturais. Ok? Então, nessa tabela, ela define diversos fatores, né, como o deslocamento limite. Ela vai definir aqui deslocamentos limites. Então, se vocês consultarem a NBR 6118, vocês vão verificar esses deslocamentos limites para cada um desses tipos aqui de condução, certo? Então, nas nossas estruturas de concreto armado, né, é um material específico. Vamos dizer assim, eu tenho a minha estrutura, minha viga. Vamos sempre imaginar uma viga, que é um elemento bem simples da gente imaginar a condição dela. Se eu aplicar um carregamento aqui, uniformemente distribuído novamente, né, o que vai acontecer com essa estrutura quando ela atingir o carregamento de serviço? Vai aparecer diversas fissuras na nossa viga. Então, se ele for um elemento bem dimensionado, vai aparecer muitas fissuras na região central, e ela vai acabar se espalhando aqui e inclinando conforme ela vai se aproximando dos apoios, né? Onde eu tenho uma tensão mais elevada. Se eu tenho o diagrama de momento fletor aqui, nessa região, essa região aqui onde eu tenho momentos fletores maiores é onde vai aparecer a maior concentração de fissuras. Então, nessa região aqui, próximo aos apoios, eu tenho um momento fletor baixo, então eu não tenho uma região fissurada. Já nessa região de momento fletor um pouco maior, eu tenho uma seção bem fissurada. Isso prejudica bastante aqui a nossa análise, né? O aparecimento dessas fissuras. Então aqui vamos colocar só o modelo estrutural aqui ao lado. Então, quando eu aplico um carregamento uniformemente distribuído, o que vai acontecer? Se não tiver nenhum escoramento, né, a partir do momento que eu retiro o escoramento, vai aparecer aqui uma flecha imediatamente após a remoção do escoramento e após a aplicação dessa carga, certo? Essa flecha aqui, ó, é a nossa flecha, que eu estou chamando de A imediata. O concreto ele também tem uma propriedade, né, característica dele mesmo, onde ele acaba se deformando com as cargas permanentes, né? Se eu deixo a carga agindo lá,
por bastante tempo, o concreto ele acaba se deformando. Esse efeito é o que a gente chama de fluência, né? O efeito do concreto sobre as cargas, ação das cargas permanentes. Então, o concreto, ao longo do tempo, ele vai acabar se deformando ainda mais, certo? Então, essa distância aqui, essa deformação a mais é a nossa flecha devido ao efeito da fluência, né? E a flecha total é o somatório da flecha imediata mais a nossa flecha devido à fluência, ok? Então nós temos que fazer essas duas verificações, o cálculo da flecha imediata e o cálculo devido à fluência, aí, ok? Esse carregamento aqui, ó, que vai estar agindo na nossa estrutura, é um carregamento devido à condição quase permanente. Ok? Essa condição quase permanente, essa combinação quase permanente é definida por essa fórmula aqui. Ó. Então, a combinação que a gente vai ter que utilizar é o somatório das forças permanentes mais o somatório das forças acidentais reduzidas aqui do valor φd. Então, o Q aqui é cargas acidentais e o G é carga permanente, certo? Se eu tiver somente uma carga variável, essa equação aqui ela cai para a força de serviço, ela vai para a força permanente, né, o somatório das forças permanentes, mais 0,3 da força acidental, no caso aqui uma carga de utilização. Ok? Isso aqui para edifícios normais aí, de uso residencial, a gente pode utilizar essa equação aqui de forma simplificada se eu só tiver uma carga variável. Então vamos lá, voltando aqui. Da resistência dos materiais, se eu pegar uma viga, novamente biapoiada, com a carga uniformemente distribuída, para eu calcular a minha flecha, eu vou ter que fazer uma seção, definir a equação do momento fletor, certo? Em função de x, sendo essa distância aqui x, né? O ponto onde a gente faz o corte da seção. E eu tenho lá que a minha flecha, quer dizer, a derivada segunda da minha flecha, ela é igual à equação do momento fletor em x, dividido pelo seu coeficiente de rigidez EI, sendo E o nosso módulo de elasticidade e o I o momento de inércia da nossa seção. Então, se eu quero calcular a flecha, que é o meu A, eu vou ter que integrar essa equação duas vezes, certo? E ele vai me dar uma função de x. Dessa maneira, eu consigo definir a equação que vai regir aí o comportamento da minha flecha A. Ok? Então, de forma simplificada, a resistência dos materiais eles nos dá algumas equações já para o cálculo dessas flechas, né? Então, para a condição de viga biapoiada com o carregamento uniformemente distribuído, eu tenho que a minha flecha ela vai ser igual a 5 dividido por 384 vezes a carga Q distribuída aqui, vezes o comprimento L a quarta, dividido por EI. Essa equação aqui só vale para viga biapoiada com carga uniformemente distribuída. Se eu tiver variação aqui da vinculação, se eu tiver um engaste, ou se eu deslocar este apoio aqui da extremidade, ou se eu mudar o carregamento, qualquer modificação que eu faça nessa condição aqui que eu adotei de carregamento e vinculação, vai alterar essa flecha. Então, essa aqui é exclusivamente para vigas biapoiadas, né? Essa equação aqui ela é aplicada exclusivamente para isso. Para outras condições, podem consultar aí na resistência, na resistência, livros de resistência dos materiais ou tabelas específicas para a definição dessas flechas máximas aqui. Para vigas hiperestáticas, aí a condição é um pouco mais
complicada e tem que utilizar aí método de forças, método dos deslocamentos para definição desses deslocamentos máximos aí. Quando a gente calcula pela resistência dos materiais, essa flecha aqui vai ser a nossa flecha imediata, certo? Essa azulzinha aqui. Porque nessa condição, para ser aplicada essa equação da resistência dos materiais, o material ele tem que ser homogêneo. Homogêneo e isotrópico. E eu faço essa aproximação dessas condições aqui somente para a nossa viga não fissurada, certo? O meu concreto armado ele só vai se comportar aproximadamente de maneira homogênea e isotrópica quando ele não está fissurado, certo? Então, essa equação aqui, ó, ela não é válida, ela não é 100% válida para estruturas de concreto armado porque eu tenho região fissurada, né? Se eu tenho região fissurada, eu não tenho aqui esse comportamento homogêneo e isotrópico, conforme a resistência dos materiais ele nos define. Então, por conta disso, eu tenho que definir esse coeficiente de rigidez para o nosso concreto armado fissurado. Então, o concreto armado ele é bem complexo, né? Se eu pegar essa viga completa, eu tenho uma região onde eu não tenho fissuras, que está no meu estádio 1, certo? Aqui eu também não tenho fissuras, então está no meu estádio 1. E eu também tenho região onde está fissurada e o meu comportamento do concreto está em estádio 2. Então, nessa região de estádio 1, eu poderia aplicar essa equação, mas nesse intervalo aqui não. Além disso, nesse intervalo, esses trechos aqui, ó, entre fissuras, ele tem o concreto íntegro. Então, teoricamente, poderia ser aplicado essa equação aqui. Então fica muito complicado da gente definir qual que é o coeficiente de rigidez para uma viga inteira. Então dessa forma eu tenho um coeficiente de rigidez equivalente que eu tenho que calcular, certo? E esse coeficiente de rigidez equivalente eu calculo ele pela fórmula de Brenson. O Brenson ele definiu uma equação que vai nos ajudar aí a calcular esse coeficiente médio aí de rigidez. Influenciar bastante nos nossos resultados é a presença da armadura. Por quê? Porque quando a região fissura, a viga ela fissurou, né, nós temos a nossa seção transversal, vamos imaginar uma seção retangular com a armadura aqui embaixo. Então nós desprezamos a região tracionada e consideramos a região comprimida do concreto e a ação da armadura nesse momento. Então, nós temos dois materiais aqui, o material concreto e eu tenho o material aço. Então, para ser aplicada essa equação, eu preciso ter um material homogêneo e isotrópico. Mas aqui eu não tenho essa condição, porque eu tenho dois materiais, então ela não é homogênea, muito menos isotrópica nessa situação. Então, para eu conseguir aplicar nessa equação, eu teria que fazer uma transformação aí, né? Transformar a minha viga, que era inicialmente de retangular, com a área de aço, eu tenho que transformar ela totalmente em concreto ou totalmente em aço. Eu estou transformando a minha seção. Então eu vou precisar transformar essa área de aço em uma área de concreto. Então ela vai acabar sendo maior, porque o aço ele tem um módulo de elasticidade muito maior. Então a minha região, essa aqui é o que a gente chama de seção homogeneizada. Certo? Seção homogeneizada ou seção homogênea, ok? Onde eu transformei o aço em concreto. Para isso eu multiplico a área de aço pelo fator, o coeficiente alfa, que é igual ao módulo de elasticidade do aço dividido pelo módulo de elasticidade do concreto. Então, se eu multiplicar a área de aço por esse coeficiente, eu tenho essa área transformada aqui. E o momento de inércia que eu vou utilizar aí vai ser esse momento, na fórmula de Brenson, eu vou precisar desse momento de inércia da seção homogeneizada, que eu vou colocar aqui embaixo para vocês. Então, voltando aqui, ó, da minha seção homogeneizada, eu estou chamando esse momento de inércia dessa seção transformada, que é essa região que está fissurada, que estou chamando de I2, porque o estágio de comportamento é o estágio 2. Então, essa equação aqui eu vou utilizar para calcular o momento de inércia da seção fissurada, né, da região do estágio 2.
Para isso, ela vai ser função das propriedades geométricas da seção transversal. Vai ser função também da quantidade de armadura que eu vou ter na minha região, porque a minha estrutura já vai estar dimensionada, né? Então, eu vou ter o meu AS ou o meu AS linha. E eu vou precisar também do meu X, né? A posição da linha neutra. Né? Eu vou precisar saber qual que é essa distância aqui da região da borda mais comprimida até o meu eixo neutro, que é o meu x2. Para definir a posição da linha neutra, eu utilizo essa equação aqui, ó. Então, ela é função desses parâmetros A2, A1 e A3, certo? E aqui do lado tá esses parâmetros aqui, A1, A2 e A3, certo? Então, é basicamente a aplicação de fórmula para definir esses dois parâmetros x e y, ok? Então, o meu EI equivalente da fórmula de Brenson, ele vai ser, a gente vai calcular por essa equação aqui, ó, o ECS, que é o módulo de elasticidade secante do concreto, multiplicado pelo nosso momento de inércia médio, que seria essa fórmula aqui, ó. Então, aqui nós temos a nossa equação que define a nossa rigidez equivalente. Ela é igual ao módulo de elasticidade secante do concreto, que multiplica pelo nosso momento de inércia médio, onde leva em consideração toda aquela região que está não fissurada e a região fissurada da nossa viga. Então aqui nós temos esse MR, o MR é o nosso momento de fissuração, né? Neste momento de fissuração, nós vamos considerar a nossa resistência média do concreto, né? Resistência à tração média do concreto. Aqui o MA seria o momento atuante devido à força que está agindo na nossa estrutura, que é daquela condição quase permanente. Nós temos também aqui IC. O IC é o momento de inércia da seção de concreto. Então, neste momento, a gente está considerando que a seção é íntegra, certo? Ela não está fissurada, então eu estou considerando a seção toda de concreto aqui, ó, sem nenhuma fissura. E esse IC ele é definido por essa equação aqui, ó. Ele é definido através das propriedades da seção transversal, né? O BF, o BW, o HF, o H da nossa estrutura. E também ele leva em consideração aqui o centroide dessa seção, certo? O centro geométrico, esse YG. O YG ele é calculado através dessa equação aqui de baixo, onde leva em consideração somente as propriedades geométricas da seção, né, as dimensões. Então, esse AG aqui é a área da seção de concreto, certo? Definido por essa equação aqui do lado. Então, dessa maneira, a gente consegue definir um o coeficiente de rigidez equivalente para a nossa estrutura, para a gente poder aplicar naquela equação da flecha imediata, né? Que a gente tinha visto que o A imediato ele é igual ao 5 dividido por 384 vezes a carga que está agindo sobre a viga, vamos chamar ela de Q aqui nesse momento, vezes o vão da viga elevado à quarta, dividido pelo nosso EI equivalente agora, porque a gente já está levando em consideração o efeito da fissuração, certo? Então, dessa maneira, eu consigo calcular a minha flecha imediata, certo? Eu tenho a minha viga, eu vou calcular inicialmente aqui a minha flecha imediata, que é aquela que vai acontecer imediatamente após a remoção dos escoramentos. Para calcular o efeito da fluência, que seria essa outra, né, a minha flecha devido à fluência, eu tenho que levar em consideração aqui outros fatores. O fator que nós vamos considerar para o efeito da fluência é o cálculo do fator ΔF, que ele é igual ao delta QC dividido por 1 mais 50 vezes o ρ', que a gente vai chamar aqui, ok? E para calcular a minha flecha total, meu A total, o que eu vou fazer? Eu vou ter que o A total, eu vou aplicar esta equação aqui, ó, do A imediato multiplicado por 1 mais ΔF.
certo? Desse modo aqui eu consigo definir o nosso valor da flecha total, que vai ter que ser comparado com o valor da flecha limite definido pela tabela 13.3 da NBR 6118. Então vamos lá para essa equação aqui, ó, do efeito da fluência. Então o nosso ρ' ele é a taxa de armadura de compressão. Ele é definido pela quantidade de armadura de compressão dividido pela largura vezes o D. Que seria a área útil da nossa seção de concreto, se for uma região, uma seção retangular. Se não for, aqui entra como a área útil da seção. Esse Qc aqui, ó, ele é um coeficiente em função do tempo. Para calcular esse Qc, eu tenho essa equação aqui, ó. Então, o Qc ele é variável em função do tempo. E ele tem essa equação, que é 0,68 Então, o Qc ele tem essa equação, ele é em função do tempo. Então, se o tempo ele for menor do que 70 meses, eu vou utilizar essa equação. Se for maior do que 70 meses, é essa equação aqui. Então, aqui, ó, normalmente, esse delta Qc, ele vai ser a diferença entre o tempo final menos o tempo inicial. O tempo final seria no infinito, certo? Que a gente quer calcular a fluência lá quando a estrutura ela está bem antiga já, né? Que seria onde a gente vai ter o efeito mais crítico da fluência. Então, neste caso, aqui, ó, quando a gente aplicar o TF nessa equação aqui, esse T ele vai ser maior do que 70 meses. Então, o TF ele vai ser 2. O T inicial, aqui ó, é inicial, não é final não. O T inicial, ele é o tempo na retirada do escoramento. Seria quando a carga permanente ela começa a ser aplicada, certo? Então, vamos lá. Se eu tenho lá eu retiro isso aqui em meses, tá? Se eu retiro o meu escoramento em 15 dias, um exemplo, em 15 dias, o meu mês que eu vou utilizar aqui, ó, vai ser 15 dividido por 30, que é a quantidade de dias médio que a gente tem no mês. Então, eu vou jogar nessa equação aqui o T igual a 0,5 meses, certo? Aí eu vou ter esse Qc inicial, certo? Desse modo, fazendo o Qc infinito menos o Qc inicial, eu tenho o delta Qc que eu vou jogar aqui nessa equação e eu vou obter esse αf. Então, com o αf eu jogo nessa equação para obter a minha flecha total. Beleza? Desse modo aqui eu tenho que comparar a flecha total com o que está definido na norma como flecha limite.